Oi, oi! Estamos dando início a mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. E eu quero dizer que a gente está chique, que a nossa convidada de hoje é internacional e é uma doutora em ciência política. Sente só esse currículo. A Nerea Garcia, que é a nossa convidada de hoje, ela é estrategista política, consultora e fundadora da Ousadia Política, que é um perfil, doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em análise política pela Universidade Complutense de Madrid. Pesquisadora do grupo Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral da UFMG e autora de artigos acadêmicos e livros acadêmicos. Currículo de peso aí, conversando conosco. Uma grande honra, Nerea. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo seu tempo. A honra é minha. Muito obrigada pelo convite. Um prazer poder estar na Mentoria Eleitoral Podcast. Nerea, para nós de fato é uma honra, assim, a gente já te acompanha um tempo, queria ter você na bancada e foi a oportunidade perfeita você estar aqui em Brasília hoje para a gente conseguir gravar esse podcast com você. E aí eu queria que você começasse contando um pouco sobre a sua trajetória, né? Por que a ciência política, por que a política, enfim. Cara, eu posso dizer, falando a verdade, que a ciência política meio que me encontrou pelo acaso, né? Sempre fui apaixonada. Mas assim, quando fazia ensino médio, né? Ia fazer Enem, só que no meu país, aí eu pensava em fazer alguma coisa de ciências e tal, mas tinha que preencher na fila, né? Naquela época ainda não tinha internet no sentido de fazer essas coisas online. E lá na fila eu sou muito indecisa, até hoje, é uma coisa que eu nunca consegui superar, né? E lá eu tava eu indecisa, o que eu coloco, passou na minha cabeça. Eu falei, pronto, ciência política. O primeiro, eu não disse nada para meus pais, não teve coragem de eu falar isso. Aí chegou a carta de aceite, minha mãe tem na péssima costume. Até hoje, gente, tenho 35 anos, tá? De abrir correspondência que não é dela, que é minha. Aí ela abriu e falou, Nerea, mas isso aqui tá certo? Você passou para fazer ciência política? Eu falei, mãe, pois eu esqueci de dizer, não, eu tô fazendo. E daí em diante, a ciência política nunca mais saiu da minha vida, né? Legal. E aí eu inicio, chego no Brasil e daí pra frente chega o mercado. E por que o Brasil? De novo, o acaso, pra você ver, a pessoa é indecisa, né? Às vezes é isso, eu topo tudo, mas às vezes... Meu país passou numa crise, né? Não sei se vocês lembram, lá 2018, 2012, né? Que as coisas estavam bem ruins. E chegou um ponto que estava difícil. O emprego era uma coisa muito intermitente, era complicado. Fazia algumas coisas para a empresa que trabalha sobretudo com lobby para a campanha eleitoral na América Latina, né? Com dado, análise de cenário e tal. Mas já estava muito ruim. E aí eu estava trabalhando de outras 300 coisas. Fui babá, fui assadeira de frango, fui atendente de loja da Zara, enfim. Tudo que você pode imaginar. Sim. E aí, como eu tava parada, eu falei, vou começar a fazer um doutorado. E aí eu comecei o doutorado, mas nunca teve pretensão. Isso era um sono do meu pai, sabe? O pai que nunca estudou. E ele acha que assim... A filha tem que ser doutora. Pra você ver. Meu pai queria que eu fosse médica. E ele falou, se não é médica, pelo menos doutora. Quando eu doutorei, meu pai não fala uma palavra de português. Ele não é uma pessoa que leia. Ele encadernou a minha tese e colocou na sala dele. Pergunta se ele leu. Não, mas ele tem lá e ele fala, isso aqui é a tese da minha filha que a doutora falou. Pelo amor de Deus. Mas aí eu comecei por isso e minha orientadora me mandou mensagem pra gente ter uma reunião e falei, olha, eu não posso, eu tô trabalhando em Londres, aí vai ter que ser online, virtual. Aí ela falou, ué, mas como assim? Você tá fazendo o quê? Eu falei, não, tô trabalhando de babá, em uma casa, né, famosa au pair. E aí ela falou, não, vamos tentar conseguir uma bolsa, você é boa, né, tem capacidade. E aí era a época... final de outubro, que começa a abrir edital aqui no Brasil, né? E um dos contatos dela respondeu, se ela ficar bem colocada aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, entre os 3 primeiros colocados, com certeza ela consegue uma bolsa. Dito e feito, eu entrei no processo, me joguei 13 de janeiro de 2014, eu estava no Brasil com uma mala rosa, sem falar uma palavra de português, sem saber se iria dar certo, né? Então é assim que eu caio de paraquedas aqui. Legal. E como começou a carreira na comunicação e marketing político? Como é que foi essa trajetória? Pois aí já não foi tanto de paraquedas, né? Mas, enfim, eu vim até o Brasil procurando trabalhar na minha área, né? Que eu tinha me dedicado sempre à ciência política e eu queria, de fato, exercer, né? E aí eu termino o doutorado e eu começo a bater nas portas dos gabinetes, né? Achei que seria o mais fácil. Inocente eu, gente, né? Vejam, mas tem jeito de resolver. Aí eu bati, todo mundo me dispensou, falou... não tem indicação, não tem nada, pronto, fui pra minha casa e pensei, não, agora, o que eu faço para conseguir captar a atenção na próxima vez que eu bater na porta do gabinete, né? E aí é onde eu começo a me jogar na internet, na produção de conteúdo, mostrar o que eu já tinha feito, o que eu sabia, começar a me relacionar com os colegas, então é aí que começa mais minha dedicação exclusiva no mercado, né? Porque durante o doutorado eu já tinha feito coisas de consultoria em outros lugares, né, da América Latina, assessoria aqui, lembro que em 2014, quando entrei, a gente fez Pracecom, né, Secretaria de Comunicação da Presidência, né? Enfim.
E aí decidi entrar de uma vez, né? É meio que Legal. esse o percurso. A gente tá falando aí de 2016? Quando eu Quando comecei você o começou perfil, na internet? 2019. Ah, 19. 2019. Legal. Mas se eu entendi, um pouco depois que você chegou, você já fez consultoria para a presidência da República? Na verdade, foi via universidade, entendeu? Que legal. Sim, meio grupo de pesquisa, Sim. esse aí que você fala, opinião pública, né? Sim. E aí era a época do Mais Médicos. E aí era um processo, né, de pesquisa Sim. que depois deu lugar a um livro, que fez um levantamento que estava relacionado com isso. Então a gente fez várias coisas nesse sentido, mas Sim. meu relacionamento começou via universidade mesmo. Sim. Tá, e na carreira como estrategista política, eu acho que a gente acompanha seu perfil, você faz várias análises. Nós tivemos recentes eleições aí no mundo, e a mais recente foi na Argentina, né, com a eleição do Milei. Assim, eu queria que você pudesse falar pra gente um pouco sobre a sua análise do que foi a eleição desse outsider, né, é um cara que era totalmente fora da política e conseguiu ser eleito. A gente vê no mundo todo um crescimento, né, da extrema-direita, dessas pautas mais ideológicas. E a gente viu aqui no nosso vizinho que isso, mais uma vez, eles conseguiram lograr êxito, né, com essas pautas mais ideológicas. E de um cara que, né, de novo, um outsider que nunca tinha feito nada na comunicação, na política e tal. Como é que você avalia essa eleição? E quais as semelhanças e as diferenças que você vê em nosso país? Porque a gente sabe que o Milei foi muito comparado ao Bolsonaro, o Bolsonaro foi na posse dele, enfim. Pergunta difícil, né? Mas eu Sim. reconheço que eu sou apaixonada por análise de cenário, né? Assim, o marqueteiro trabalha o prévio, né? O cientista político analisa o pós. Então, Sim. eu tenho meu coração nos dois lugares, né? Gosto muito de fazer essas leituras. Cara, a real é que, assim, tem coisas muito interessantes na eleição da Argentina, né? O que você estava comentando, por exemplo, tem dados de pesquisa, CELAG, por exemplo, né, que é um ótimo instituto. Aí você consegue ver que a população argentina, de fato, não é igual ao Brasil. Que o bolsonarismo foi eleito também a partir de uma base ideológica, né? Existia uma população que estava carente de representantes que defendessem aquilo que eles pensavam e que ninguém estava verbalizando. Na Argentina já é diferente. A população não concorda tanto assim com as propostas dele, né? E isso fica claro nas pesquisas, mas porém no cenário de tanto cansaço, de tanta raiva, de uma situação tão ruim, que é aquele pior que tá, não fica, vamos castigar todo mundo e vamos votar nisso aqui, vamos arriscar e vamos pagar para ver, né? Que é o que a gente chama de voto prospectivo na ciência política, que geralmente é mais difícil de acontecer porque o eleitor fica com mais medo, né? Mas pensa, um país destruído pela inflação, né? Mais de 100%, que a situação é essa. O pessoal tá cansado, né? E também tem essa coisa hoje em dia que a gente vê cada vez mais que é o perfil do líder messiânico, né? Na América Latina isso tem sido uma tradição, né? Aquele personalismo maior, mas agora com as redes sociais a gente está vendo esse movimento no mundo inteiro e a extrema-direita é quem usa muito melhor nas redes sociais, né? Então acaba fazendo esse trabalho muito melhor feito. E aí, Milei, Trump, Bolsonaro, eu acho que eles têm muito mais em comum. É nesse sentido das redes sociais, da figura, da forma como eles trabalham no seu posicionamento, do que necessariamente no ideológico, né? Milei ideologicamente falando, no mundo das ideias e valores, está nas antíteses do Bolsonaro. Quer dizer, talvez nas antíteses, mas não são no mesmo, né? Tem ideias muito diferentes. Agora, ele moderou, porque o Milei falava que era a favor da venda de órgãos, aborto era uma coisa que para ele estava de boa, liberdade total, né? Só que aí ele foi adaptando conforme a situação. Por que a esquerda não consegue ser tão eficaz assim no uso das redes sociais quanto a direita? Polêmica, gente, tá? Não me cansei. Vamos lá. Se é para ser honesta, claro, com certeza tem muitas mais coisas, mas a esquerda tem um problema que também está muito ligado ao mundo acadêmico. Sabe essa coisa de querer achar que as coisas têm que ser de outro jeito, que tem que cuidar o intelectualismo, que tem que cuidar... Mas, gente, não é assim que funciona. Sim. A comunicação nas pessoas se relaciona de um jeito, a gente tem que estar ali onde isso é feito. Então, o que acontece? Você tem essa retenção, né, essa rejeição, na verdade, a querer fazer algumas coisas. Cliente de direita, eu falo para ele, pula, e ele pula. Eu falo para o cliente de esquerda, não, vamos fazer isso aqui. Ele me fala, não, todo mundo está fazendo, não quero fazer. Sim. Você fala, bom, e agora? Ou então, em 2022 eu teve uma crise, porque eu estava fazendo uma campanha de esquerda, tinha um grupo, tudo era deliberado no grupo, por 300 pessoas. Nossa. É muito difícil chegar a um acordo, né? A Assembleia. E aí a conversa era assim. A esquerda é assembleísta. Mas presta atenção, o detalhe que estava barrando as postagens, deixando tudo parado, era ser todos e todas, Sim. todes,
linguagem mais neutra, onde não Não vou me coloque... pronunciar para não ser cancelado também. Não, mas assim, não, e tá tudo bem, eu acho que é uma discussão super legítima, mas a comunicação é rápida, tem que ir pra frente, não dá pra ficar parados nesse assunto. Eu falava, gente, mas pelo amor de Deus, vamos pra frente. Então, assim, tem muitas questões envolvidas, tem a própria descrença de que a internet não é tudo isso, de que, né, não precisa, de que vai fazer mal para a democracia, de que sei lá o quê. Cara, não adianta. O consumo da população é o consumo e a forma como ela se comunica. E o nosso trabalho é estar ali. Não importa se você gosta ou não gosta. Eu falo isso para cliente. Olha, se você gosta ou não gosta já é outra coisa. Mas se tu quer ser candidato, se tu tá no mandato que tu quer ter sucesso... Enquanto a esquerda filosofa, a direita passa o trator, né? Nossa, demais. E eles têm uma ótima articulação mundial, né? O Orbán, por exemplo, né? O Salvini na Itália, eles criaram uma organização que eles se reúnem, tem congressos, falam sobre suas experiências nas redes sociais, dados, estratégias, né? Falando no digital. Então, eles são muito estruturados. Isso já na esquerda não existe. A esquerda se reúne, às vezes, né? Em sentido, assim, latino-americano ou em conexões, assim, né, transoceânicas, mas aí é para discutir a pauta, é para ter essa conversa ideológica, não é para discutir a comunicação, que a direita vem fazendo isso desde há muito tempo. Verdade. Você falou sobre o comportamento do eleitor em 2018 e agora, né, em 2023 com a eleição do Milei. Em 2018 a gente vinha ali de um momento em que a Lava Jato, né, ou seja, essa pauta da corrupção, ela estava muito aflorada aqui no nosso país. E um país que tradicionalmente tinha um voto muito definido por uma pauta econômica, passou ali a ter uma pauta mais definida na pauta de costumes, nessa questão da corrupção. E aí o Bolsonaro surgiu como uma alternativa ao PT, né, que tinha tido todo um desgaste de longos anos aí de governo. E isso aconteceu, isso deu a vitória ao Bolsonaro, governou 4 anos, enfrentou uma pandemia, isso trouxe reflexos, inclusive econômicos, e a gente chega em 2022, né, com a retomada do Lula, que a gente também sabe, tem que levar em consideração, né, a marca, o que ele representa para o nosso país, e mais uma vez a gente coloca ali, traz novamente o voto mais relacionado à pauta econômica, né, no momento em que o país também estava vivendo uma crise. Como é que você acha que o comportamento do eleitor, como o eleitor se comportou lá na Argentina para que ele tivesse essa virada e elegesse o Milei, uma vez que o adversário dele era o ministro da Economia, que acho que afundou um pouco mais, né, o país. Assim. Sempre me fazem essas perguntas, né? Eu acho muito interessante, porque o comportamento eleitoral não é uma coisa assim, per se, que fica estendida no tempo, né? Ela vai mudando, o comportamento humano, o que a gente pensa vai se atualizando. E aqui, só até para traçar um paralelo, né, com a Argentina e o Brasil, a gente pensa em 2018, igual você colocou aqui, né, Lava Jato, esse cenário que as pessoas estavam cansadas e tal. Cara, eu participei de uma pesquisa na época das manifestações do impeachment da Dilma, sabe? Acho que era 2015, se não lembrar errado. E a gente ia lá, fez um documentário, lançou no YouTube, né, pelo grupo de pesquisa, e aquela época a gente pensava que isso era assim, uma minoria e tal, mas depois era a agenda bolsonarista, né? E naquele momento não parecia, mas aquilo que depois Bolsonaro trouxe, né, já estava lá. Intervenção militar, urna digital, urna impresa, né? Voto auditável, enfim. Valores mais conservadores, né? Aquela coisa do bolsa esmola, bolsa vagabunda, né? Todas essas questões ali já estavam lá. Então, assim, muitas vezes o que acontece é que a sociedade começa a mudar, a gente não percebe, a política fica para trás e sempre treina alguém que sabe fazer essa leitura ou que forma parte dessa efervescência social, que é um pouco o que aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro, desde 2014, ele já estava nessa mesma linha de pensamento, ou seja, ele formava parte dessa efervescência e ele tinha clareza do que ele queria. E aí ele começou a fazer esse processo e cada vez ele foi dando mais voz, conseguindo trazer mais pessoas. Agora, beleza. Salvando a distância, né, da pauta ideológica na Argentina ser diferente. Esse caldo também perfeito, sabe? Da pessoa estar revoltada, da pessoa querer punir. O antipetismo em 2018 era muito mais forte do que o bolsonarismo per se. Depois veio se consolidando e tal. Mas se a gente falar em 2017, antipetismo era muito mais forte. Era, não vou votar no Bolsonaro porque eu não voto no PT. Nem a pau, se é que eu posso dizer isso aqui, né? Mas era um pouco o sentimento popular. E na Argentina é isso. Por que o Massa optou pela campanha do medo? Porque não tinha mais margem. Quando a pessoa acredita que pior que tá não fica, a única coisa que você pode fazer para tentar convencê-lo, e olha lá que vai ser muito difícil, pode ficar pior sim, não tem mais margem narrativamente, e é o que eles tentaram fazer, né? Então é um pouco por aí, são essas eleições contextuais, de novo. Polêmica, talvez. O povo fala, o Bolsonaro é super esperto, inteligente, tem um marketing do caralho, tal, Milei, mesma coisa. Não acho.
Acho que uma eleição onde eles souberam se comunicar, a mensagem era muito potente. E não importa a forma como eles façam, tu vai no feed do Milei e é assim. Um desastre. Tá tudo bem, porque a mensagem dele é tão potente, está tão conectada com o que o eleitor quer, que não precisa de filigrana, não precisa de um material, sabe? Então, eu acho que é um pouco por aí. Tem eleição que o ânimo do eleitor sempre vai pautar e quando tu tá alinhado com o contexto, é feio você dizer, mas tu pode até fazer um trabalho ruim que provavelmente vai dar certo. Sim. Existe o ambiente certo para aquela mensagem. E eu sou um profissional que eu acompanhei essa transição do analógico para o digital. Eu vivi essa transição e ela para mim ainda me assusta, porque na minha época, eu venho de militância política antes de migrar para a atuação profissional propriamente dita. A política era um não assunto nas rodas da sociedade, né? Se falava disso de 4 em 4 anos ali no auge mesmo, quando a coisa esquentava. E até hoje me assusta essa capacidade, e aí não foi a esquerda, foi a direita, de conseguir aumentar o público que discute política, ainda que seja de maneira superficial, ainda que sejam em slogans repetidos, ainda que seja de uma maneira sem nenhuma profundidade. Porque na minha época também, para você discutir política, você precisava ter um mínimo, você precisava ler o mínimo, você precisava entender um pouco dos movimentos, o que significava o capitalismo, o que significava socialismo, o que foi a queda do Muro de Berlim. Você precisava o mínimo para você ter condições de entrar num debate. E eles foram muito talentosos no sentido de desconstruir tudo isso e falar, não, pode ser só essa frase aqui e você já está discutindo política e você já está no processo. E a esquerda perdeu esse bonde. Só para complementar o Glauco, eu acho que aí a gente vai lidar também com a emoção, que é um fator determinante, né, para uma eleição, para capturar a atenção do eleitor. E a direita tem feito isso muito bem, até porque ela utiliza pautas de costumes, né, que a gente costuma chamar as pautas assim. E outra forma, eu acho que outro elemento que a gente pode colocar nesse caldeirão também é a organização, que a gente já falou ali bem no início aí do nosso bate-papo, que eles estão estruturados, eles estão organizados, eles souberam construir isso com ferramentas como, por exemplo, o WhatsApp, e eu avanço uma casa para dizer que agora a gente tem a inteligência artificial também. Então, diante de todos esses elementos, como é que você vê as perspectivas para as próximas eleições aqui no nosso país? Aqui tem várias coisas, né? A primeira é o papel da polarização justamente nessa questão das discussões, né? Quer dizer, hoje em dia você tem uma opinião e a internet facilitou que tu vai dar tua opinião em um clique, então assim, né? Não precisa de muito. E quando a polarização existe, aí já é uma coisa de, tu opina A, eu opino B. E eu não preciso nem raciocinar porque que eu opino A ou B. Eu simplesmente tenho essa opinião e vamos embora. E aí a gente briga, né? Em torno disso e acaba que não é um debate, né? Como fala em espanhol, grita mais alto que não te escuto. É tipo sabe? Quem que tá gritando mais e é isso. Aí isso leva para o que a gente está falando, né? A mais polarização, mais estruturação. Se você vê, o Brasil era um lugar que de uma eleição a outra as coisas mudavam muito. Os partidos eram partidos de aluguel, aí o toma lá de que era muito fácil de estruturar, porque eleitor não vai me cobrar nada. A gente vê hoje agora, né, o Congresso, o governo Lula está passando um certo perrengue. Por quê? União Brasil negocia com o partido mesmo e o partido fala, não, vamos ser base. Aí depois chegam os deputados, né, imagina Kim Kataguiri, Sérgio Moro, aí eles falam, ainda que, né, com esse rolê do Dino, né? Aí fala assim, não, mas a gente quer ser independente, pelo amor de Deus, meu eleitorado me corta a cabeça, né, se eu ficar agora aqui. Então, essas coisas ali acabam contribuindo para que a gente tenha essa separação e essa estruturação. Não estou dizendo per se. Aliás, outra coisa polêmica, eu não acho que polarização é ruim per se. Eu acho que polarização é que nem colesterol. Um certo nível de polarização é ok. Depois disso, a gente já pode estar falando de outra coisa problemática, mas ela não é necessariamente ruim, né? Acho que a gente precisa começar a qualificar o debate igual você falava. E agora mas você acha que nesse momento histórico a polarização ela aniquilou o centro, o ponderado? Não aniquilou, né? O centro continua, a gente vê, mas hoje em dia o eleitor está mais nos extremos, né? Isso que a gente está vendo. E mais para o extremo da direita do que para o extremo da esquerda, né? Se a gente vê a movimentação que os governos estaduais e o governo, né, nacional tem feito nos últimos anos, a gente tem visto uma certa oscilação para o centro-direita, vamos colocar assim, né? No geral. Então, esse movimento existe, depois pode ser que ele volte. A gente pensa na América Latina dos anos 2000, estava esquerda, a gente está vendo a onda rosa agora de novo, né? Assim, que tá no Equador, Argentina, enfim, teve países que teve, né, assim, o Chile, Colômbia, né, Brasil, a esquerda. E aí essa polarização também contribui muito para quando você dá relevância à rede social, às novas formas de comunicação, para você se consolidar.
que é o que a direita soube fazer muito bem, Sim. né? Aí a gente vê que o Bolsonaro numa motociata consegue 500 mil, né, contatos. Leads, né? O Nicolas Ferreira, lá em Belo Horizonte, né, consegue também com aquelas... Não me lembro se eram lives, né, de oração, Sim, enfim, uma coisa sim. meio que assim, exatamente o termo, que também conseguiu um monte de dados, né, uma porrada literalmente. Então, assim, eles Sim. entenderam que é um momento propício para aproveitar isso e usá-lo ao seu favor. Então, assim, o Nicolas era um político 100% digital, que não tinha, de fato, uma base, porque isso era algo que ele não tinha feito anteriormente, Sim. mas que hoje ele tem conseguido as duas coisas. Ele continua sendo muito forte no digital, tem conseguido uma base que ele mantém ela aquecida, tanto pelo WhatsApp, tanto quanto, né, presencialmente, enfim, essas questões todas. Então, eu acho que é um pouco por aí. Qualquer pessoa que seja candidato tem que entender que não adianta para negar. Você pode se eleger ainda sem rede social, isso é uma realidade. Existem diferentes tipos de políticos. Mas a rede social e o WhatsApp são cada vez mais relevantes. Então, assim, você tem que começar a entrar e entender que não é só entrar, é usá-lo de forma, né, adequada, que consolida a sua estratégia, que te leva onde você quer. Sim. Nereia, tem uma questão que sempre aparece aqui para nós, porque nós estamos aí num momento de pré-campanha e a gente, em 2022, a gente viveu esse auge, talvez, da polarização. Estava muito forte isso. Eu vou até usar como exemplo uma campanha que nós coordenamos aqui na agência de um candidato que era de esquerda, mas ele não era a esquerda que falava em nome do Lula. Então, e ele também não era aquele que era 100% contra o Bolsonaro. Então ele ficou no meio do caminho. E isso simplesmente o fez não ser reeleito. Né? Assim, o morno, como a gente fala aqui, o morno foi expurgado, foi vomitado ali nas eleições de 2022. Há uma grande preocupação sobre o reflexo dessa polarização que houve de forma muito intensa em 2022 para 2024. Como é que você enxerga isso, essa leitura do cenário, para quem está nos assistindo e está pensando, meu Deus, eu vou ter que atrelar as minhas bandeiras, o meu programa de governo, necessariamente ao Lula, necessariamente ao Bolsonaro? Como é que você vê isso? Porque a gente vai para a eleição municipal, que é muito mais pulverizada, né? Enfim, muito mais... Mas, de novo, polêmico, né? Isso aqui também é polêmico. Inclusive, já teve alguns debates até com parlamentares e com políticos. Já esteve no Summit Eleições em Belo Horizonte há algumas semanas. A Marcela Troppe, aqui, vereadora do Novo, ela estava lá e essa foi uma das questões que foram debatidas na mesa, né? Perceba, como o Brasil é muito Brasil em um, né? Cada município é um cenário, a gente não tem como dar uma receita pronta de qual que vai ser o peso em todo lugar. Mas uma coisa é certa, pode ser que influencie muito. Vou dar vários exemplos. Mato Grosso, mesmo na cidade interiorana, minúscula do Mato Grosso. Mato Grosso é um estado que está super alinhado ao bolsonarismo. Se você for um candidato que existe o burburinho popular de que você pode ser de esquerda, você não se posiciona, ou então tem vários candidatos de esquerda e você divide voto e fragmenta. Se você for o principal, beleza, tu vai conseguir porque vai ter, né, ainda um apoio. Mas se não for, essa coisa acontece muito. Eu tenho um monte de cliente vereador no Mato Grosso que eles, presta atenção, eles tiverem que fazer aquela... Ai, meu Deus, esqueci. Aquele ofício, né, pedindo senadores para não votarem a favor do Flávio Dino. Só para o quê? Só porque a população não ama. E a população persegue e fala assim, nossa, o fulano e o cicrano não colocaram no nome, o próximo ano não voto, sabe? Isso existe uma realidade. Agora, a gente pode estar falando, sei lá, na Bahia. De repente, na Bahia, dá para ficar por cima disso num determinado município, porque não é aquilo que vai determinar o jogo. Então, você tem que entender. Mas a polarização, em certo grau, veio para ficar, ela não vai sumir. Então, assim, até que ponto nos municípios vão estar mais ou menos condicionados vai depender da realidade. Capital, eu acho que capital com certeza vai ter no mínimo ali 5 ou 6 vereadores de pauta ideológica em todo lugar, não vai ser só um. Grandes capitais e grandes cidades, né? Aí cidades menores pode ser que dependa do caso. Agora, isso é um recado que eu quero dar super importante, porque eu recebo todo dia. Nerea, como convencer o eleitor para sair da polarização? Você não vai começar a ler nada. O trabalho é entender onde que o eleitor está. Nós temos um cliente em Mato Grosso do Sul que eu fui lá esses dias passar uma temporada com ele, entender um pouco a realidade. E é muito isso. O discurso dele, ele tem uma formação acadêmica muito, muito sólida, profissional muito sólida. E aí o discurso dele, olha, a direita e a esquerda não é importante para você. O importante é o asfalto, o importante é a escola e tal e tal. E aí o eleitor ouve com atenção e no final ele fala, não, tudo bem, mas você é Lula ou não? Exatamente. Por isso que eu estou falando, tem hora que a gente tem que entender que há narrativas lindas e que poderiam ser válidas. Sim. Mas que se
teu eleitor, aquele que é teu foco, não está querendo se colocar naquilo, não força a barra, você não vai tirar ele daquilo. Você vai precisar tomar uma posição, por muito dolorido que seja, para teu coração. E eu entendo que é complicado, que é difícil, mas é isso, não tem como. Às vezes a gente sabe que tem certos esforços, certas questões que a gente não pode abrir mão. Se tu tá num lugar que consegue, tipo, qual que é o número de votos que eu preciso para me eleger? Quem que é meu público? Quantos candidatos vai ter desse jeito, né, que são igual a eu, que são acima do muro, centro, enfim, a gente quer colocar, né, não necessariamente que um seja o mesmo do que o outro, mas vamos ler nesses termos. Aí tu pode começar a entender se há lugar para você, se não há. Minha sensação, né, é que isso virou um filtro de atenção, assim, bom, primeiro, antes de qualquer coisa, antes de você conversar comigo, você é Lula ou Bolsonaro? Exato. Dependendo da resposta, o cara nem te ouve mais. Exatamente. E dependendo da resposta, bom, agora a gente pode conversar. Né? Exatamente. Então você tem que ficar atento a como que está o cenário na tua cidade. E a partir daí, e majoritária, eu acho que com certeza, majoritária já é outro papo, outros 500. Eu acho que majoritária, fugir da polarização vai ser inviável. Aí não vai ter como. Inclusive, você falava, né, do caso de vocês. A gente tem no ACM Neto. Eu acho que o caso do ACM Neto foi um baita tiro no pé. Ele querer ficar acima do muro. Sim. Talvez uma candidata que conseguiu a eleição e que não jogou o jogo jogado foi a Raquel, em Pernambuco, mas aí nós tivemos aquela questão, né, no dia da eleição, né, infelizmente o marido dela faleceu, né, no dia da eleição, mas é isso, ela era diariamente cobrada sobre esse posicionamento. E ela não estava nas pesquisas, né, supostamente para ir ali no segundo turno, porque a gente sabe que a conjuntura, infelizmente aconteceu esse fato trágico e aí... Não, demais, Mas, assim, e ela tá pagando a conta agora, né? Se você me permitir dizer, eu quero dizer uma coisa que não é sobre ela, né? É sobre política no geral. Às vezes, a eleição, quando é algo conjuntural, é uma vitória, mas depois é um perigo, porque ela tá pagando a conta agora no mandato, né? Ela tá tendo um monte de problemas justamente por como essa vitória foi, né? Foi conquistada. Né? E aí ela agora tá pagando o preço. Sim. E a gente fala aqui com muitos profissionais de comunicação da área, né? E a nossa intenção com esse podcast, como a gente tem falado sempre, é contribuir de alguma forma, é uma troca aqui entre nós, entre quem está assistindo também. E você traz, uma das suas temáticas que você trabalha é o conteúdo criativo. Né? A gente tem, cada eleição que passa, eu considero que as redes sociais, elas têm se tornado mais relevantes no processo. Né? Eu acho que os candidatos necessariamente vão precisar investir, e eu acho que boa parte está conscientizada disso, vão precisar investir em comunicação. Mas não dá para fazer por fazer de qualquer jeito, porque a gente está a todo momento numa disputa ferrenha de atenção, né? Assim, a gente tem ali muitas coisas muito mais interessantes do que um conteúdo político para você ver ali na internet. E nós estivemos juntas recentemente num seminário em que você estava palestrando e você estava falando que rede social não é mais necessariamente entretenimento, você considera que é reatividade, né? A importância da pessoa reagir àquilo que está lá, porque é isso que vai dar engajamento para ela, é isso que vai fazer com que o conteúdo dela entregue. Conexão, né? Envolvimento, esse que é o ponto. Eu sei que isso daqui de novo é polêmico, porque tem muita gente que fala... Vai ser um episódio polêmico esse, já vou adiantando. Você não tem medo de expor a opinião, né? Claro. Sim, todo mundo pode discordar e eu sou super aberta a dialogar, né? E eu acho que a ciência, né, e a evolução do mercado se construi assim, a partir de diferentes perspectivas. Sim. Se a gente continua mantendo a mesma ideia todo mundo, né? Aí criatividade é isso, né? Essa é a evolução. Mas perceba, por que eu falo que não é atenção? A atenção é o primeiro passo, isso tá claro. A atenção, sim, na atenção você não consegue gerar uma reação, né? Mas a atenção era a TV. O que a TV queria é que você estivesse ali, prestando atenção, olhando para a TV, e a audiência mensurava isso. As pessoas que estavam com a tela ligada. Sim. Rede social já não é mais isso. Porque se você vai ver o que é o engajamento, o envolvimento, é reações. A único parâmetro que de verdade é retenção de tela, né? Você assistir o vídeo, é um entre vários. Porque tem compartilhamento, salvamento, comentário, que tudo isso... é reação. Então, veja, a gente está falando que, de fato, não sou eu, é a dinâmica como a rede social funciona, né? É reatividade. Inclusive, tem um livro que chama Infocracia, recomendo para todo mundo, é um livro denso, mas esse cara explica muito bem isso que eu estou te dizendo. Rede social, a gente passou da era dos livros, da era da TV, né? Um primeiro momento, um segundo, para o terceiro momento, que é o momento da rede social, que é o momento do mastigadinho, que chama a atenção e que te faça ter uma reação. E criatividade tem a ver com isso, né? Você conseguir fazer a pessoa ter uma reação com aquilo. E outra coisa que é importante colocar, quando eu falo reatividade, muitas pessoas acham que eu estou falando de polarização.
desse discurso bronco, sabe? Igual o Milei da bronca, igual o Bolsonaro, ou então esse pessoal também de esquerda mais aguerrido. Não é disso que eu tô falando de reação. O João Campos, ele gera um monte de reação, velho. Ele postou antes de ontem um videozinho de uma menina. Tava na praça, né? Lembra? Eu falei que o melhor conteúdo começa no off, só pra você ver. Aquele vídeo começa com uma menina na praça em setembro, e ele chega lá e a menina pergunta pra ele: cadê o Papai Noel? Porque a menina queria ver o Papai Noel. Pois ele pegou a menina e levou lá pra apresentar o Papai Noel, né? Agora que é a época. Esse vídeo é um vídeo que gerou um monte de reações, que conecta, que gera essa emoção, né? Ele mostra seu trabalho sempre ligado, né, a essa reatividade. Ele não só entrega a obra, mas ele produz, né? Ele incentiva essa reatividade de forma criativa, de forma humana, né? Aquele famoso storytelling. Então, é um pouco sobre isso. Você tem que pensar em que precisa de reatividade estratégica. Outra coisa polêmica. Marcelo Calero vai me odiar daqui a pouco porque eu sempre dou o exemplo dele. Maravilhoso, lindo, ótimo trabalho e tal. Ele trabalha a rede social e ele tem um ótimo engajamento. Ele consegue muitas reações. Sim. Mas são estratégicas para a construção dele? Porque eu chego lá e ele blogueira. Eu amo ver ele, viu? A primeira coisa que eu tenho que dizer. Abrilhanta o nosso dia. Exatamente. Então, assim, a gente também tem que entender que eu tô falando de reatividade, não de reatividade só por ser reatividade. Reatividade é alinhada ao que você quer. A imagem que tu quer construir, o objetivo que tu quer conseguir, né? Aquilo que é a tua narrativa. Mas a gente precisa. E aí que a criatividade entra. Só que aqui que entra o tadinho do assessor, né? Imagina. Ou do cara que vai coordenar uma campanha, vai fazer a comunicação. E aí, criatividade tem a ver com você sair do padrão. Sim. E você sair do padrão significa arriscar. E arriscar é difícil, né? Porque você tem medo de perder emprego, de você ser mandado embora, sei lá. Eu chego para trabalhar e eu mostro para o cliente uma variedade de conteúdo e ele fala assim: nossa, mas isso aqui não está muito diferente, disperso. Eu falo: mas o primeiro mês é para testar. Se eu não testo, como que eu sei? Você quer ser criativo? Então, para ser criativo tem que me dar margem de maniobra. Se você não me dá margem de maniobra, se você me fala que não para tudo, então aí você vai continuar fazendo o que todo mundo faz. Que tá ok, mas não me exige criatividade. Isso e aí não precisa de você também. É para fazer não, igual. Pode copiar. Tá mais do mesmo, né? E aí, eu acho que a gente falou de alguns assuntos aqui que, né, que carecem a gente aprofundar um pouquinho mais. Acho que quando você fala sobre teste, né? Você fala sobre uma trilha de conteúdos, né? Pra gente saber como é que o eleitor reage a determinados conteúdos, pra gente ver o que funciona e o que não funciona. Porque é isso, não necessariamente você tem que copiar o que o coleguinha tá fazendo. Você primeiro tem que entender com quem que você tá se relacionando. O que seu público espera de você. Agora, eu acho que um elemento é fundamental nessa receita para todo mundo. É humanizar. Ah, sim, com certeza. O elemento da humanização hoje nas redes sociais, ele é fundamental porque pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam com marcas, com políticos, né? Elas se conectam com pessoas. Então, o que a gente costuma ver trabalhando aqui com os clientes, os candidatos, os pré-candidatos, prefeitos, deputados, enfim, todos, é que ainda há uma expectativa de uma retratação do dia a dia de forma muito engessada, muito quadrada. A gente fala sempre, né? Eu ouço vários profissionais falando da foto de barreira, como se aquilo ali representasse alguma coisa para quem está vendo. E não representa. Então, acho que um primeiro momento na construção do conteúdo é a gente pensar de que forma que aquele conteúdo que a gente está elaborando vai trazer reflexo na vida de quem vai ver, de quem vai assistir, né? Então, e fazer isso com uma linguagem humanizada. Então, acho que quando a gente fala de conteúdo criativo, a gente também está usando elementos como esse, né? E eu acho que essa questão aqui da criatividade, da humanização, passa por vários elementos. Eu gosto de falar, não é aquela ideia exatamente do topo de funil, mas é dos tipos de conteúdos que você tem que ter. Tem no conteúdo que é pura reatividade, que é para te alavancar, que é para você conseguir se conectar, que é para você, né, ser favorecido pela rede social, o algoritmo, etc, etc. Aí depois tem o conteúdo que você precisa porque você é político, minha gente. Tem coisas que a gente precisa colocar. Prestação de contas. Ninguém tá nem aí. Sim. Mas tu tem que colocar. Vai colocar todo dia a prestação de contas? Não, porque, né, não é a dinâmica. Mas tu vai colocar de X em X tempos. Tu vai ter ali o que você fez. Sim. Vai tentar fazer uma prestação de contas de forma mais criativa? Com certeza. Tem que tentar se reinventar, né? Mas ao final de contas, por muito que tu queira fazer assim um escarpão, né? Não sei a palavra em português, tipo um triplo mortal. Uma prestação de contas é uma prestação de contas. É chato. Convenhamos, né? Então assim, tu pode tentar melhorar, mas não vai ser teu melhor vídeo. O teu melhor vídeo pode ser o cachorro agora. Sim. É o que eu estava falando antes. O cachorro vai te levar onde você quer. Então é aí que a gente tem que ter esse jogo. E aí depois tem aquilo que construi tua narrativa. Tanto política, tanto quanto de construção de marca pessoal, né?
E aqui entra o visual, o simbólico, né? O que é puramente relacional, né? De como você é, do que você acredita. E aquilo tudo que tem que estar ali. E o cliente tem que estar aberto, porque depois tem aqueles outros clientes que falam assim: ai, mas é que eu não quero expor isso aqui. Ai, mas é que eu não quero mostrar. Ai, porque eu tô feia. Ai, porque eu sei lá o quê. Gente, o que as pessoas querem ver a gente como a gente, as pessoas não querem ver tudo perfeitinho. Querem ver, tipo, por que o podcast é sucesso? Porque é como se a gente estivesse no boteco. É tipo aquela coisa que você tá sendo você, que eu posso falar uma coisa que... meu Deus. Aí, ó, pode acontecer isso, tá tudo que me certo. gera um cancelamento e aí vai embora, sabe? Mas é isso que as pessoas querem ver lá no fundo. Elas não querem ver tudo certinho. BBB, novela, o que é? Essas coisas. Então, a gente tem que entender que tem que abrir mão do ego. Eu acho que o nosso mercado, assim, a política tem um grande problema, né? O calcanhar dele é o ego. Sim. E aí o ego atrapalha muito. Grava o vídeo 50 vezes porque não gosta. Grava o vídeo engesado como se lendo o teleprompter, que isso é uma coisa que me tira do sério. Tem um cliente que eu falo, gente... Por favor. Aí me falou, eu quero fazer um curso de oratório. Eu falei, não precisa. Você não fala mal, o que você precisa é parar de querer falar exatamente o que tá lá. Sim. O roteiro é pra ter uma guia, não é pra você se aprender a cada palavrinha. Tudo bem, vai ter umas palavras proibidas, que ele já sabe que se ele dizer vai levar rasteirada, né? Porque o vídeo vai ter que recomeçar. Mas enfim, gente, seja você, vamos lá. O movimento é o inverso do homogêneo, né? Assim, não é tentar ficar igual a todo mundo, é tentar justamente construir uma marca pela diferença. Exato. Você não gera nada, você não chama atenção, não é criativo. Então, você tá aí sendo mais um, você é commodity, né? E o mesmo que vale para o mercado, vale para o cenário político e até para a gente, né? Sim. Você comentou sobre o Marcelo Calero e eu também dando uma olhada nas redes dele, eu até me impressionou a estratégia, porque a sensação que eu tive te ouvindo é que ele está apostando unicamente na base ali do funil, ele só quer fazer conteúdo que de alguma forma tenha um engajamento, mas o posicionamento político dele, que eu via isso no mandato, porque ele foi, né? Ele era deputado federal na legislatura anterior, ele tinha essa parte também, e agora ele é um secretário de Estado, não é isso? Ele é um secretário, né? Ele é um secretário do Rio de Janeiro, e o conteúdo dele está 100%, assim, né? Enfim, digamos, focado na beleza dele. Que Marcelo Calero, eu lembro, comida. Ele posta muito comendo. Isso é ótimo, porque cria aquele gatilho, né? Eu vejo comida e agora eu tô lembrando do Calero, mas enfim, né? Beleza, né? Muito gato. Sim. E aí, uma vez ou outra, aparece alguma coisa da cultura. Mas olha lá, quer dizer, o que eu tô dizendo é que se ele fosse um pouco mais estratégico, teria um resultado muito melhor. E pode equilibrar, não é para ele abrir mão dessa estratégia. Por uma parte, né? Mas tem que... Mas é isso, eu acho que tá, né, excessivamente em uma estratégia só, né? Talvez tem que ponderar isso. Tem que... aí, mas... Equilíbrio, eu acho que é tudo, né? Agora, você usou um termo que a gente acaba sendo muito procurado, que é a tal da estratégia, né? Recentemente, a gente atendeu um cliente que falou assim, ó, a gente aqui até faz as redes sociais e tal, mas a gente está pensando a pré-campanha do candidato a prefeito e a gente não tem estratégia, né? E aí, quando você usa aqui, por exemplo, uma construção de uma rede social baseada numa estratégia de funil, você está falando de estratégia, né? E você se posiciona como estrategista, assim como o Glauco também se posiciona aí como estrategista. E como é que você considera, aí para as eleições que estão, né, chegando, a importância de ter pessoas na sua equipe que consigam pensar estrategicamente tudo que vai ser feito, assim? Veja, estratégia é fundamental, tá? E aqui... Eu acho que isso é uma coisa muito do Brasil, de novo, pode ser polêmico, mas eu vou dar minha opinião, né? Da minha experiência na América Latina, aqui no Brasil as campanhas eram muito ligadas à TV e ao publicitário. Sim. Então era o publicitário que acabava sendo o dono de tudo. Não existia uma estratificação igual existia na América Latina já antes. Tipo, o estrategista não dizia para o publicitário como que tinha que fazer o programa de TV. Tipo, o estrategista só ia garantir que a peça publicitária tinha a mensagem certa que ele tinha desenvolvido e que conversava, né, enfim, com essas questões que a gente está falando do alinhamento. Sim. Era isso. Aí o responsável pela peça era isso. Pesquisador, mesma coisa. Você traz aqui os dados do grupo focado, não é ele que vai ficar ali, né? Ele vai pegar, vai escutar e vai falar, não, beleza, estamos indo bem, estamos indo mal, vamos ajeitar, vamos desajeitar. Aqui não. Aqui tinha essa figura, né, que fazia, agora está começando a mudar, né, parecendo mais com o modelo latino-americano. E aí tá fazendo isso. Mas essa questão estratégica, todo mundo tem que ter essa visão. Até mesmo quem vai gravar o vídeo. Porque uma coisa muito importante é que quando você define a estratégia de comunicação, toda a equipe tem que ficar ligada. Toda a equipe tem que saber isso. Eu tenho uma palestra que eu fiz no Compol, que eu uso o case do Bill Clinton. Todo mundo acha que a economia é estúpido, é um slogan. Mas não é não. O que era o quadro de campanha. Por quê?
o James Carville, que era o estrategista dele, criou a linha narrativa, né, a estratégia de comunicação, a mensagem, e a mensagem eram 3. É a economia estúpido, mudança versus câmbio, né, que é a ideia de contraste, mudança, né, que vocês falam, e também não se esqueça da saúde pública estúpido, de novo. Então eram os 3. Por que ele tinha esse quadro lá? Porque ele falava para sua equipe, toda santa peça, todo santo discurso, todo santo material que sair daqui tem que ter uma dessas 3 mensagens ou as 3. Se não tiver, não me interessa, não quero. Tá fora, né? Tipo assim, tá, de repente alguma outra, né? Não dá para ser mais papista do que o Papa, eu sempre falo isso. Mas enfim, o grosso, né? Tinha que ser. E a frase chamou tanto a atenção, né? Que acabou viralizando, né? E uso a foto do quadro sempre para falar disso. Então, perceba, a equipe tem que ter muita clareza de qual que é a estratégia e qual que é a linha que a gente vai seguir. E, gente, outra coisa, de novo, polêmica, tu vê aí na internet. 3 estratégias do Topácio. Ele faz vídeo, sei lá o quê. Gente, isso se chama tática, tá? Vamos colocar coisas nos devidos lugares. Isso não é estratégia. São coisas diferentes. Sim. Uma coisa é o formato e outra coisa é o que de fato é a estratégia. Então, acho que também é bom a gente começar a diferenciar isso. Que depois a pessoa pensa que por ter um planejamento e estar fazendo determinadas coisas que são tática de fato, ele acha que está tendo uma estratégia, mas não está tendo, né? Isso me acontece muito quando eu chego na equipe trabalhar e eles me falam, não, essa aqui é a estratégia. Eu falo, não, ótimo, vocês têm uma tática que estão colocando, né? Mas isso não é uma estratégia. A estratégia é uma teoria do que a gente vai fazer para conseguir se eleger. Qual que é a mensagem que a gente vai ativar, de que jeito que a gente vai ativar isso, né? Em que canais e tal. E aí depois a gente implementa, que a implementação, obviamente, né? Sim, é fundamental. Se você não implementa, aí não deu certo, né? Agora sim, a gente vai passar por um período eleitoral em que nós vamos ter, assim, por base, 300 mil candidatos, né? E muita gente precisando dos serviços de profissionais de comunicação. Então, eu já adianto a todos que continuem ligados nas nossas redes, porque nós vamos lançar a consultoria Método Coliseu, para que a gente possa contribuir com a parte estratégica da campanha, que a gente entende que é um gargalo, a gente tem recebido muita demanda em relação a isso. Então, fiquem ligados aqui. E nós temos uma gama de profissionais excelentes, como a Nerea, que está aqui conosco hoje também, que tem aí o seu treinamento e consultoria para campanhas. Então, busquem, vejam o mercado, tem muita gente bacana, né, ganhando notoriedade, graças a Deus é merecido, né, porque a gente vivia ali um mercado muito fechado, e ele tem se expandido ao longo dos últimos anos. Isso é super favorável para todo mundo aí que está nos assistindo. E é isso, a intenção é que a gente possa contribuir de alguma forma com a estratégia a partir dos insumos que vocês vão nos dar também, porque aqui a gente usa a máxima de que a gente não chega no lugar e a gente muda tudo aquilo. Porque quem está no lugar é que conhece a realidade. E a gente faz muita questão de valorizar os profissionais locais e a gente vem para complementar, para somar, para contribuir. Queria que você falasse um pouquinho também, Nerea, do seu treinamento, das suas consultorias aí, como é que funciona? O primeiro é que você está certíssima, né? Gente, procurem, tem grandíssimos profissionais, tem muita gente boa em diferentes áreas e coisas que você pode precisar. Estratégia. Tem no Bunker, tem no Emerson, tem na Dani Braga, tem Neo, tem um monte de profissional muito bom que você pode procurar. Branding, tem Denisa, tem Maíra, tem inúmeros profissionais que vão fazer a diferença na sua campanha. Procura com quem você se identifica, quem que você gosta da forma de trabalhar, que isso é fundamental, né? Às vezes não todo mundo é para todo mundo, e isso é um fato. Tem na Vacelave, se você é progressista, por exemplo. Sim. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande. E as campanhas estão cada vez mais qualificadas. Eu sempre falo assim, alguém vai ganhar a campanha. Se não tiver ninguém que preste, na Mega Sena eleitoral tu pode ser o sorteado e sair ganhando. Quer dizer, ninguém que preste em termos de ter feito uma coisa mais profissa. Agora, se tiver muita gente fazendo coisa profissa, vai passar um caminhão por cima de você. Então, a questão é essa, né? E aí, uma vez que tu tá ciente de que precisa procurar, aí tem que ver o que tu quer. Na minha experiência, olha, só 2022, eu fiz mentoria em programas para RAPES, não sei se vocês conhecem, para o Partido Cidadania. Foram mais de 150 candidatos, nomes muito bons, muito grandes, que conseguiram se eleger. Hoje em dia, a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, enfim, gente muito boa, né? E aí isso foi uma grande experiência para eu conseguir entender o quanto a gente tem que conseguir explicar para eles, né? Algumas coisas e o quanto a gente tem que estar mais ativo fazendo esse papel e em contato, não só com a equipe, que às vezes a gente fica muito com a equipe e pouco com um candidato, né? Sim. E aí a gente precisa começar a mudar isso. E aí que vem todas as questões. Tem o Fred Perillo, que faz treinamento com o próprio candidato. A Fernanda Camargo e eu fazemos treinamento para a equipe, coordenamos equipes. Então, assim, comece a se preparar e procurar. Conversa, manda mensagem, pede portfólio.
estuda, faz uma reunião, veja o orçamento, porque, claro, a gente sabe, né, dinheiro também sim. conta, mas tem produtos para todo tipo de bolsa, e a gente sempre tem, né, nas nossas esteiras, vocês, eu, Sim. diferentes opções. Então, corra atrás, se capacite se quer se eleger. É isso. Eu acho que um ponto muito importante dessa parte da capacitação foi uma dificuldade que a gente sente rotineiramente aqui, né? A gente conquista um novo cliente, a gente precisa buscar profissionais do mercado. E aí a gente sofre com a falta de profissionais que tenham expertise na comunicação política, porque a gente encontra bons social media, bons diretores de arte, enfim, bons gerentes de marketing, mas pessoas que tenham o mínimo da vivência na política, isso é muito difícil. Então, assim, ano que vem faz 18 anos que eu tô na área. O Glauco tem para lá de 25 anos que atua na área. Então, a gente tem ali um acúmulo que é significativo, que é importante na hora da construção ali da estratégia. Mas a gente sente ainda essa dificuldade. E eu acho que iniciativas como essa, em que o mercado está se expandindo, em que o mercado está oportunizando aos profissionais que eles se formem com esse olhar, porque, de novo, faculdades de comunicação tem inúmeras, profissionais aí tem a rodo, né? Muita gente saindo, só que a gente precisa de pessoas com esse olhar. Então, a Nerea faz esse trabalho de treinamento para equipes, a Bunker aqui nós também treinamos a sua equipe, porque vai ser uma briga maluca de profissionais no ano que vem, porque muita campanha, muita gente, a comunicação tem ganhado seu espaço, que bom, né? Então, a gente precisa ter esses profissionais qualificados. Eu acho que é isso. Busquem essa qualificação. E como a Nerea falou, o mercado tem muita oportunidade hoje. E, gente, para quem não tem tanto recurso para contratar, vai no evento, vai em curso, tem um monte de produto que você vai conseguir. E se você é profissional da área também, eu falo sempre isso. A nossa área demanda muito estudo, né? Eu quero muito de maior ser como vocês, né? Quando eu crescer. Mas, assim, você tem que estar em constante evolução, tem que estar estudando o tempo inteiro. Sim. Porque o que a gente falava, muda os canais, né? A comunicação é muito rápida, muda o comportamento das pessoas. Então, estuda. Se você é profissional e está sentindo que quer melhorar, compra, velho. A gente, assim, eu compro um monte de curso, para minha equipe própria, que eu tenho também minha própria equipe, que nem sempre trabalho com a equipe do candidato, compra os cursos dos colegas, porque, né, é sobre isso. É o que eu falava antes, conhecimento é uma construção de ir aprendendo aqui ali, ir pegando o melhor e ir construindo o teu próprio jeito de você enxergar, né, de trabalhar. E isso é feito com as contribuições dos outros. Com certeza. E a velocidade do digital nos leva a uma condição de estar nessa posição de não estar pronto em momento nenhum, né? Assim, você teve um período, vamos dizer assim, analógico de campanhas eleitorais que tinha uma certa estabilidade e um modelo, era o império da TV, né? A figura do grande marqueteiro. Eu caí nessa área muito inspirado pelo Duda Mendonça, que eu achava incrível, né, o que ele fazia e tal, então ali na adolescência. Mas hoje, tipo, o que funcionou na eleição passada nós tivemos agora uma outra conversa com o Marcelo Senise, ele estava falando para a gente sobre neuroboots e inteligência artificial. Eu já entendi que eu já vou ter que de novo fazer resetar a máquina mental e entender de novo como é que está o processo, porque já mudaram as ferramentas da eleição passada para cá. Eu já estou, né, correndo atrás de aprender mais inteligência artificial, de colocar isso em prática, né, tentar usar da melhor forma possível. Sim. E é uma realidade, tem que estar correndo o tempo inteiro. O grande desgaste do nosso trabalho, inclusive dos profissionais quando a gente procura para a campanha, é entender que política não é exatamente comunicação padrão, né, de empresa, de marca, do mercado, né? E que a dinâmica é muito rápida, que você tem que estar ali de corpo e alma. Tipo, eu tenho um problema na hora, muitas vezes, de recrutar a equipe, né, quando a gente vai fechar a equipe para a campanha e o cliente procura, né, determinadas questões e tal. Aí a gente vai conversar e a pessoa fala assim, não, mas tu vai mandar uma mensagem um domingo, meia-noite. Eu falei, e às 3 da manhã, se precisar. Sim. Se cair uma bomba, uma crise, eu vou te ligar. Claro. Eu preciso que você esteja atento. É isso. É uma realidade. Agora, a gente entra na questão de que tem que valorizar os profissionais, né? Tem que pagar. São 45 dias extenuantes. Sim. A gente come mal, dorme mal, fica mal-humorado. É um sofrimento, né? Começa a rolar as brigas. Exatamente. É complicadíssimo. Gerenciar pessoas é uma tarefa e tanto, né? Que a gente tem que aprender não somente de inteligência artificial, mas inteligência emocional, né? Tanta coisa que a gente tem que estar estudando. Então, é isso, gente. Estudem diversas áreas. Não é só rede social. É tudo isso que a gente está falando. Sim. É inteligência emocional, é comportamento eleitoral, é neuromarketing, é antropologia.
social, né, digital, agora que está mais modernizado. É a questão que estávamos falando aqui do WhatsApp, do uso de dados, da LGPD, das regras eleitorais que vão mudando, né? Então, tem que gostar de estudar para trabalhar nisso daqui. Se você não gostar... Assim, como eu falei, como a gente tem muito tempo nessa caminhada, eu basicamente só fiz isso, né? Desde que eu me formei, eu só atuo com política. A gente conversa aqui que nós fomos criados numa forma. E que essa forma hoje em dia tá bem complicada. Porque é isso, por exemplo, essa questão da disponibilidade. Cara, a gente sabe que terça e quarta é dia de plenário e que o plenário vai até a noite. Então, que assim, eu tenho 2 filhos pequenos, mas ainda assim o meu celular nunca fica desligado. Porque o cliente pode precisar de mim e eu não tenho o que fazer, eu atendo esse cliente. E essa mentalidade, hoje em dia, é difícil de você achar. Mesmo quando você vai para um período de campanha que é sazonal, que é temporário, que é curto, né? Porque a gente teve a diminuição de metade do tempo de campanha e agora para 45 dias. Ainda assim, você tem a dificuldade da entrega e da doação desses profissionais, né? Então, é também preciso trabalhar essa mentalidade. Fora isso, as soft skills que são fundamentais, né? Hoje em dia, você precisa ter habilidades emocionais, porque é isso. De fato, é estressante, é extenuante, é cansativo, né? O cliente está, né, extremamente estressado e com razão, a vida dele está em risco, em jogo, a nossa também, muitas vezes. Então, a gente precisa trabalhar esse conjunto de habilidades, né, tanto técnicas quanto emocionais, para que a gente consiga conciliar. E aí, é claro, também é muito papel do gestor, né, de conseguir também trabalhar e ter sobretudo ele, ter essas habilidades, né? Porque o que a gente vê muitas vezes, a gente conversou aqui com a professora Maíra... Eu ia falar dela agora. Que ela disse assim, não, porque era até charmoso antigamente você falar que você morreu de trabalhar. Não é esse o intuito. De maneira nenhuma, né? Mas é claro que é preciso ter uma doação e para isso você precisa fazer uma boa gestão de equipe para que você consiga conciliar tudo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou super europeia nesse pensamento. Eu acho que a vida não é só trabalhar, tem muito mais. E Nereia, a pessoa física, não está só compreendida pelo meu trabalho. Meu trabalho é uma pequena parte de que não sou muito mais do que isso. Sim. Mas é isso, é uma realidade. O nosso trabalho exige muito. Então, assim... Eu talvez não me veja com 60 anos ainda fazendo isso. Talvez com 60 eu queira fazer outra coisa, porque, né, um ritmo que não hoje eu tenho 35, é um outro pique, é uma outra vibe, eu tô mais disposta, aí depois pode ser que eu transite, né? Mas é sobre entender o que você quer e até onde você está disposto a chegar. E também tem que conseguir construir uma boa dinâmica de equipe. Para mim, na equipe, é muito importante conseguir fazer esses rodízios, por exemplo, para não sobrecargar ninguém. Sim. Em campanha, é impossível, não vou mentir. Em campanha, todo mundo, 45 dias e acabou. Mas no mandato, por exemplo... Tentar trazer esse rodiciamento e que a equipe esteja equilibrada, que ninguém esteja, né? Que comunicação demanda muito. Sim. E aí você é o mais sufocado, e aí você tem que conseguir equilibrar os pratinhos para que todo mundo fique bem. Até porque depois muita gente acaba... Isso é outra coisa. Assessoria, muitas vezes eu tenho a percepção que a pessoa fica um tempo, quando ele começa a ficar muito bom, ele passa. Sim. Por quê? Porque é extenuante, porque ele não é valorizado, porque ele não é reconhecido, porque ele não está construindo sua reputação. E acaba que, de novo, a assessoria recomeça do zero, perde todo esse capital que ele tinha e aí baixa o nível. Cara, a gente tem que começar a construir uma malha mais forte para isso, sabe? Que fortaleça os mandatos, que fortaleça a nossa área, que traga mais profissionalização, mais exigência cada vez mais, assim, no sentido de ser um bom profissional, né? Que cumpre os requisitos. Então, eu acho que isso é outra coisa que a gente também tem que começar a colocar. E aqui a valorização do assessor e conseguir dar para ele, né? Ainda que seja puxado um ritmo, um rodízio, é fundamental. Até porque, assim, para a gente que coordena campanhas, define estratégias, tem empresa... Não dá para negar que é muito mais confortável você contratar alguém que tenha o mínimo de experiência, de estofo, de quilometragem na área, né? Porque é isso, você tem poucos profissionais que sabem, né, que têm um mínimo de experiência e se tivermos uma cultura de valorização dessas pessoas, terão mais pessoas no mercado disponíveis para fazerem campanhas conosco, né? Porque a cada campanha, você formar uma equipe do zero, do ponto de vista de experiência, não só na área de comunicação, mas de comunicação política, é extenuante, né? Pelo menos eu sinto... Mas é mesmo. E eu faço agora uma pergunta para vocês, né? Vou lançar a bola. O que vocês acham melhor? Contratar alguém? Qual que é o critério de vocês, na verdade, né? Quando vocês vão fazer as seleções de equipe? Contratar alguém que tem muita experiência ou contratar alguém que tem pouca experiência, mas vocês já verem que tem o perfil certo para conseguir trabalhar nessa dinâmica? Eu acho que depende do cargo que você quer.
Por exemplo, você precisa contratar um gerente. Você precisa trazer alguém que tenha uma bagagem. Agora, contratar pessoas que estão chegando no mercado, né, com uma mentalidade nova, com a criatividade aguçada, isso também faz muito bem, porque isso traz um renovo. É isso, eu e o Glauco, a gente é macaco velho, que às vezes acaba que a gente, né, fica mal acostumado, e trazer pessoas que refrigeram isso, eu acho que faz bem para a equipe, sabe? A gente gosta de trabalhar, a gente gosta de trabalhar também com profissionais no nível júnior, né, que seria isso. Agora, é importante a gente ter também na equipe profissionais com nível sênior, para fazer a roda girar. Eu adoro profissional sênior, né? A melhor coisa que você pode ter. Sim. Só que os perrengues que mais tenho passado é quando um profissional sênior que não, assim, não tem na soft skill, né? Que a gente falava antes. 2022, olha, me rolou uma treta. Vou até contar o caos, assim, pra aqui, nós gostamos de história aqui no podcast. Não precisa identificar pessoas, nem lugares, nem nada. Só a equipe vai saber, né? Saber da história. Vamos contar a fofoca pela metade, né? Deus perdoe, que eu sei que fofoca pela metade aqui no Brasil é ofensa. Mas o rolê era o seguinte, contratamos, né? Ótimo profissional, sênior, né? Muito bom, currículo excelente. Nos testes e tal, nas provas que tiveram, né, que fizeram dentro da equipe, estava tudo bem. Chegou na equipe. De repente, um dia me liga o editor do vídeo falando aqui. Eu não quero falar mais com ela não, tá? Vai ser você. Falou! Eu quero que seja você quem passe pra mim. Eu não quero mais ela intermediando. Eu falei, mas velho, peraí. O que tá acontecendo? E editor, né, que eu trabalho. Sim. Aí eu falei, ué. Mas como assim? Ah, tem sustentável e tal. Aí eu pensei, não, deixa eu ver se uma coisa, porque às vezes, né, aquela coisa entre eles. Aí eu comecei a perguntar a equipe inteira. Teve um que me disse, não, tá sussa, tal. Mas, né, brasileiro, politicamente correto. Outro falou, olha, não tem o melhor jeito do mundo, mas tá indo. Eu sou europeia. Eu me abrasileirecei e hoje sou uma pessoa bem mais simpática, mas eu sou na lata. O meu povo não tem medo da patada. Não, já usa gíria e arrodo também, que eu tô achando muito legal isso. Aí a gente fala isso, né? Aí eu comecei a perceber realmente, né, que o jeito não tava certo e tal. E teve um dia que ela me questionou pela terceira vez. E eu mandei no WhatsApp assim, olha, eu não tô te pedindo pra você me dar a tua opinião, eu tô te pedindo pra você fazer o que eu tô te pedindo. Ela ficou puta. Saiu da campanha, não falou nada pra ninguém, só falou para o coordenador, né, que estava coordenando a comunicação. E aí ela saiu sem falar nada. E aí a equipe depois, todo mundo veio me falar que realmente era um inferno, todo mundo que tinha dito que era muito ruim. Só que tem uma coisa que é a seguinte, velho, tem que ter capacidade de saber conviver com as pessoas, de saber pedir as coisas. E assim, tem uma coisa que eu levo muito a sério, não é para tratar mal ninguém, não é disso que eu tô falando, mas se tu fala para as pessoas de um jeito muito arrogante, e quando alguém te coloca no lugar de hierarquia que você tá, porque, né, eu era a chefe dela. E aí eu falo educadamente, pela terceira vez, presta atenção, que imagina, eu teve que me controlar. E aí eu falo do jeito certo, que você falei, não é pra você me questionar, é pra você fazer o que você tá fazendo. E a pessoa sai com esse ataque de ego, eu falei, ótimo, que bom que resolveu um problema, porque eu já sabia... É livramento. Exatamente, eu já sabia que ela ia ser treta na certa, que a gente tava na primeira semana de campanha, já tava me dando dor de cabeça, eu sabia que teria que trocar. Só acelerou o processo, mas foi bom, porque eu falei, pronto, eu não tenho nem que ter conversa difícil, nem que ter me preocupar, que é bom que ela sozinha toma a decisão e vambora. Livramento. E assim, eu acho que gentileza e educação cabe em todo lugar. Por favor, obrigada, com licença, é o mínimo. E, gente, não te faz ser bom profissional, ser escroto, tá? Não, muito pelo contrário. Nossa, eu tenho pavor de pessoas assim. Eu tive recentemente na reta final da eleição presidencial do Paraguai. E aí eu fui ver, né? Eu não estava trabalhando, eu estava lá trabalhando na campanha específica. Eu fui observar ali a reta final mesmo, tive com os dois candidatos a presidente e tive com a equipe do Otávio Antunes, que é um monstro, né? Assim, um baita profissional brasileiro, né? E trabalha na América Latina inteira e tal. E eu fiquei observando, assim, ele estava ali há mais ou menos uns 2 meses com uma equipe de mais ou menos 40 pessoas, né? Muitos brasileiros, mas também outras, né? Tinha argentino, tinha paraguaio, tinha gente de tudo quanto é canto, meio que aquartelados, né? Durante 2 meses, e ele contava assim as histórias de como é gerir. Você imagina, né? 40 pessoas que deixaram suas casas, foram para um hotel, e do hotel elas vão ali para uma estrutura de trabalho diária, voltam para o hotel. E vira um Big Brother, né? Daqui a pouco tá todo mundo, um tem uma treta com o outro, e você tem que estar o tempo inteiro ali manejando. A equipe de profissionais competentíssimos, fez uma belíssima campanha,
Mas sobre o aspecto humano é sempre um desafio. Gente, toda a equipe que eu vou lá treinar, a equipe é muito boa. O que tá travando é a treta. Sim. É a falta de É o processo, relacionamento. é a falta de conseguir gerir, né, com determinada inteligência emocional. Geralmente, esse é o principal gargalo. Você tem ótimos profissionais que você fala, mas será possível que eu tô passando esse perrengue aqui quando eu tenho profissionais que são ótimos e a coisa não avança, tá travada. Então, cara, por favor, invista nisso, seja gente. Uma experiência que eu teve, eu já fui mais turrona, né? Eu falei um pouco mais direto e tal. Uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é que você consegue muito mais do jeitinho certo, né? Tem hora que você vai ter que demitir, não tem o que fazer, você vai ter que colocar no lugar, beleza. Mas é muito melhor você ir pelo positivo, tentando, né? Sim. Saiba dar uma crítica, saiba... Tem lugar pra tudo, mas é melhor você conseguir aprender a fazer essas coisas que vai te ajudar a destravar um monte de pepino. Pra mim, pelo menos, tem funcionado muito e a cada vez... Sim. Consigo, né? Ainda tem muito pra aprender, né? E a gente sabe, tem que se controlar, tem que tal. Mas, enfim, vem dando muito certo. Então, tá aí a dica. Eu daria outra dica como gestora também, porque assim, uma das grandes necessidades básicas do ser humano é ser ouvido, né? E pertencer. Sim. Então, assim, fazer com que a equipe crie esse sentimento de pertencimento é algo fundamental. E ser ouvido significa dar espaço para que as pessoas possam falar. Então, o feedback de ambos os lados, né? Do gestor para o colaborador e do colaborador para o gestor, é uma estratégia que funciona também. Porque muitas vezes é isso, a pessoa só precisa ser ouvida. E você dá aquele espaço para ela de fala, né? Você ouve com atenção, porque também é isso, não adianta você fingir que está ouvindo, né? Você ouve com atenção e aquilo ali já distensiona, né? E você já consegue seguir. É fato que é um ambiente naturalmente estressante, então todo mundo tem que ter consciência disso. Mas se você conseguir amenizar com essas atitudes, isso já deixa o trabalho mais fluido, né? E eu acho que a gente consegue, inclusive, trabalhar muito melhor. Eu já trabalhei em ambientes hostis e assim, aquilo ali traz um mal terrível para as pessoas. E a minha produtividade cai, né? A criatividade, então, nem se fala. Então, assim, é importante ter um bom ambiente de trabalho para tudo. Para todos, para o seu trabalho, enfim. Eu queria fazer uma parte final. A gente, de fato, está encaminhando para o final ali. Smiley já mostrou para a gente que a gente chegou a 1 hora, nem parece. Nossa! Voou. Falei demais, gente, perdão. Legal isso, pra foi caramba. bom demais. Mas assim, eu acho que a gente, antes de fazer a perguntinha que não quer calar, a gente podia fazer uma parte bem rápida, assim, né? Aproveitar, sugar um pouquinho de você aqui, para quem está nos assistindo, acho que vai ser importante. Uma parte de dicas, assim. A gente falou um pouco sobre conteúdo criativo. Que dicas, assim, rápidas e práticas você poderia dar para quem nos assiste, que muitas vezes, por exemplo, é uma equipe. É uma pessoa que sozinha tem que dar conta de postar, repostar, publicar, fazer legenda, fazer comentário, direct, tudo. Enfim, aquela equipe famosa que ainda é uma prática no nosso mercado e que precisa, né, isso ser cada vez mais ser coibido. Mas, enfim, existe para essa pessoa que está lá na ponta, que está querendo fazer, que está com vontade, mas muitas vezes tem limitações. O que você poderia... Eu também queria fazer uma perguntinha. Outra. Antes dessa daí, eu vou fazer um disclaimer, gente. Eu tô assustada com o ritmo das campanhas em 2024, porque 2022, reta final, não sei vocês, meus clientes, era 3 conteúdos por dia. Sim. Então, assim, imagina, né? Isso precisa de muito braço. Então, equipe, primeira coisa. Não se cobra para além de onde você pode ir humanamente. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que ser bem honesto. Porque a gente, às vezes, na internet vive dizendo, se esforça, se dedica, velho. Sabe? Tudo tem limite. Então, assim, você decide até onde dá, né? Faça o seu melhor, mas você é equipe. Falando em criatividade. Referência é fundamental, mas não consuma só referência política, consuma referência de outras coisas. E você consuma essa referência de uma forma assertiva. O que eu quero dizer? Não é só consumir para copiar. Tipo, não gostei desse vídeo aqui, vou fazer mudando só isso daqui. Não, consuma parando para observar o que chama a tua atenção, o que gerou reações no pessoal, né? O que teve ali que prendeu tua atenção, porque aquelas pequenas coisas que vão te ajudar a ser criativo, sabe? Sem ser necessariamente a cópia do vídeo. Outro dia, né, quando a Marcela Tropel, ela falava assim, nossa, meu vídeo de lançamento de candidatura foi dos mais copiados. Fato, verdade. Justamente por isso, né? A pessoa vê uma coisa, gosta e fala, eu vou mudar aqui e ali. Mas criatividade é ir um passo além, né? Então, para isso, tu precisa começar a olhar o componente. É uma frase? É uma troca, assim, de... Ai, meu Deus, movimento de câmera, é um, sabe, é um take, o que seja, esse tipo de coisa, começa a pensar e ir enxergando. Foi uma palavra, é a dinâmica, é isso que você tem que começar a olhar. E a partir daí, você vai tentando propor coisas novas e vai enxergando ali, construindo o seu modelo. Descanso, gente, você não é criativo sem descanso.
Quando você está amassado, e isso tem muito a ver com a equipe, quando você está destruído, você não consegue nem raciocinar direito. Sim. Quem dirá ter ideias? Tá Ter ideias tem a ver mesmo, com você estar ali tranquilo, pensando em coisas nada a ver e fazer conexões, que isso que eu mais amo na vida. Criatividade é conectar elementos que a priori não tem a ver, que são de universos diferentes ou que não estavam relacionados, e que você começa a trazer isso. Então, tem que descansar, tem que consumir coisas, tem que ficar de boaça, não só política, e aí tu vai fazendo isso. E aí também na organização, no processo. Tô falando isso porque eu já sou aquela pessoa que de repente tô assistindo um filme e falo, putz, que sacada. Eu tenho um bloco aqui, eu tenho 50.000 notas no meu celular, tá? Eu tenho uma que é de ideias, que é pinada, e aí eu coloco tudo, porque se eu não opinar, gente, não confia nisso aqui não, tá? Você vai achar que vai lembrar, mas não vai lembrar mais nada. Sim. Então, assim, coloca tudo e vai criando um banquinho, porque aí tu vai viver coisas que de repente tu começa a somar, juntar e fala, ai, que bom. E referência, eu gosto muito de catar referência, tipo, vídeo, pego ali, vejo coisa estrangeira, né, de outros lugares. Igual falo, para fazer essas conexões. Isso é uma queixa minha com essa nova geração, sabe? Os mais jovens, assim, eles não têm essa gana por referência, e é uma coisa que a gente fala muito aqui na agência quando vai contratar. Cara, assiste coisas, vai em lugares, sabe? Visita, enfim, faz imersões, né? Capta, né, do mundo aí referências para o teu trabalho, porque não é uma coisa um pouco geracional, assim, que a gente tem visto nas novas gerações profissionais, a indiferença quanto a referência. Você disse que queria fazer mais uma perguntinha. Sim, uma última Precisa ficar com perguntinha. medo ou vai ser tranquilo? Eu queria estar, né, tomando uma cidra e comendo um pata negra, né? Também. Em homenagem à nossa convidada hispânica, mas o que temos para hoje é só o que tem aqui mesmo, que é uma aguinha. Mas eu queria saber o seguinte, eu estou diante de duas profissionais brilhantes, com histórias incríveis, cada uma de vocês duas, e eu estou nesse mundo há muito tempo, e eu que sou eu, né, já observei o quão árido esse mundo é para as mulheres, né? Assim, tanto as que decidem disputar uma eleição, quanto as que decidem se profissionalizar em eleições, né? Como é o caso de vocês duas. E eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, né? Como é que é ser mulher num ambiente absolutamente hostil, machista e às vezes misógino, né? Olha, eu não vou disfarçar, quem me acompanha no meu perfil sabe, eu milito pela causa. Eu acho, né, que a gente tem que reivindicar o nosso espaço, e reivindicar o nosso espaço não é dizer eu quero que o homem saia, não, eu reivindico o lugar da mulher, que é uma ótima profissional, né, e a gente sempre fica para trás. Ou então, no caso das parlamentares, a gente sabe que tem barreiras. Eu escrevi num livro que foi organizado pelo Lavareda e Amarateles, o capítulo é sobre candidatos, né, e eleitos nas capitais brasileiras em 2020 durante a pandemia, e o que a gente observa é que de fato existe uma barreira para candidaturas femininas e para candidaturas negras, né, que por causa do sistema, etc, etc. E aqui que a estratégia, o marketing pode te ajudar a pular nessa situação que a gente sempre está de desvantagem. Mas aqui eu acho que a gente tem que começar também a passar uma outra linha de frente. A gente vem muito tempo conversando sobre a importância da mulher estar na política, da importância da mulher tarará, da dificuldade que ela vivencia, da violência que ela sofre, né, que é importantíssimo, não estou dizendo que não seja, mas a gente tem que subir o nível agora para um outro elemento. Espaço e visibilidade dessas mulheres. E não para falar sobre os perrengues que a gente passa, do complicado que é claro que é complicadíssimo, e tem que falar, mas do trabalho, da visualização, da valorização. E falando, por exemplo, nas profissionais, né, a gente agora está vindo com o Compor Mulher, por exemplo, que não é um evento para mulheres, não é um evento de comunicação com as melhores profissionais do mercado lá. Então, é feito por mulheres, só vai ter mulher no palco, mas é para todo mundo, porque os cases, as palestras, vai ser para qualquer um. Então, se você é assessor, se você é deputado, se você é candidato, se você quer se preparar, se você trabalha na área, você tem que ir lá. Então, assim, não é para a gente falar sobre mulher, que é ótimo. A gente sempre é chamado, presta atenção, no evento de comunicação, né? A gente é chamado para mediar painel sobre como ser mulher na política, que tá ótimo, tá? A gente precisa conversar. Mas a gente tem que subir a régua. Mesma coisa para parlamentar. Né? Não é só chegar ali, mas depois também conseguir ter espaços de articulação e de poder no partido, nas comissões, na dinâmica, porque só se eleger não é suficiente, aí depois vem a reeleição e depende do público, mas aí depois você se elege e você não consegue de fato se articular e se tornar um nome importante que acaba articulando. E tem outra coisa, as mulheres também precisamos abrir espaço para outras mulheres. Eu me considero muito abençoada. Mulher sempre é minoria na mesa. E eu tenho a sorte de estar em muitas mesas. Então, para mim, é uma questão importante para mim poder abrir
outras mulheres ótimas profissionais para virem, porque ao final é sobre isso. Sim. Eu escuto muito, mas é que não tem boa profissional. Não, é que tu não viu porque o bastidor tá cheio, Sim, né? sim. Assim, agora que tá tendo cada vez mais estrategista, mulher que assina, assessora que tem relevância, você tá aqui botando as caras. Mas tu leva 25 anos. Provavelmente, há 25 anos atrás, tu tava no bastidor. Sim. E aí as pessoas não te veem, as pessoas não imaginam, né? A Nani Blanco é outra mulher que tem muito tempo que trabalha na área, mas ela estava no bastidor. Então, assim, falta referência, falta ocupar o espaço, falta a gente começar a abrir ponte, né, se articular e mostrar o ótimo trabalho que a gente está fazendo. Mesma coisa para o político. Então, isso é algo que a gente tem que fazer nas duas frentes. Do que a gente passa, né, avançar, e do outro lado. E eu tenho uma frase, que é assim, é uma luta difícil, mas perca do que, sabe, a gente perde mais do que ganha cada dia, porque oscila o ambiente, né, igual você falava. Mas eu sempre falo assim, é um dia menos pra gente chegar lá e dividir o palco, compartilhar com eles o palco, o protagonismo, a política, a relevância, a toma de decisões. Então, é sobre isso. A gente tá aqui hoje porque teve umas sufragistas que no final de 1800 acreditaram em algo que era impensável. Então, assim, é grãozinho de areia por areia. Eu sei que a gente é imediatista, mas... é isso, gente, vamos embora. É difícil, tem dia que desanima, mas vamos juntos, caminhar, juntos também, né? Porque é algo que também precisa do apoio de vocês, né? Sim. Quando o profissional é bom, esteja lá, privilegie, né? Sim. Tá todo mundo convidado para compor mulher, tá? Homem, inclusive, você vai aprender pra cacete. Se você não aprender, pode conversar comigo e me chamar a atenção, mas te garanto que tu vai sair, ó, explodindo. Só um parêntese. Vai ser um sucesso, com certeza. Obrigada. Com certeza, estarei lá. Só um parêntese sobre uma matéria que eu vi essa semana que me deixou, assim, com uma esperança bem aguçada. A matéria dizia que o engajamento e o envolvimento das mulheres no Congresso, ele está maior do que o dos homens, das parlamentares. E olha que elas são 77 no universo de 513, né? E ainda assim elas entenderam a importância e estão avançando, como você falou, a importância da gente avançar e não só ali no discurso, né, de retratar todas as nossas dificuldades, mas avançar no sentido de se unir e entender que juntas somos mais fortes. Então, eu acho que isso é significativo demais, isso traz reflexos para fora, como é isso, né? Um evento de profissionais do marketing, só mulheres falando, porque quando a gente vai para os eventos, a gente sabe que, né, é um palco composto majoritariamente por homens. Então, é importantíssimo que esses passos sejam dados para além da discussão, como você falou, que é necessária. É isso. Então, estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, né, porque rendeu bastante, foi uma conversa muito legal. E tem uma perguntinha que nós fazemos para todos os nossos convidados que não pode faltar, né? Antes disso, queria agradecer mais uma vez aí a tua disponibilidade, a tua presença. Foi uma honra para nós contar com você aqui. A honra foi minha, muito obrigada. Agora sim, né, dispara, vamos ver. Nerea, mais uma vez, obrigada. De fato, a gente já acompanhava o seu trabalho há algum tempo e foi, assim, uma felicidade tê-la aqui em Brasília e você poder estar aqui conosco. Manteremos contatos, aí estaremos juntas em outras oportunidades. E agora, a pergunta que não quer calar, que precisa ser respondida com uma palavra, é: toda campanha boa se faz com... Gente. Sensacional. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada a quem nos assiste. Eu peço que você deixe aqui as suas redes sociais também, para que as pessoas sigam. E lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque convidados do peso da Nerea que a gente está trazendo aqui merecem ter a nossa audiência. Então, se inscrevam no nosso canal e sigam as nossas redes sociais, @BunkerBrain. Por favor, as suas redes, Nerea. Gente, @ousadia política, né? Adoro conversar, discutir, trocar ideia. Eu disse, pensamento se construi assim no coletivo, então manda direct, vamos dialogar, discordou, concordou, vamos trocar figurinha, tá? E é isso, acompanhe se você não acompanha ainda, né, o Bunker, não sei como você se pronuncia, você já tá sabendo, bora lá que tem ótimos profissionais, vai rever todo o conteúdo, gente. É isso, até a próxima.